Sejam bem-vindos ao nosso canal Mistério Bíblico. Quando mencionamos Sansão, a maioria das pessoas costuma associá-lo a um homem robusto de cabelos longos que realizou proezas extraordinárias devido à sua incrível força, mas que perdeu esse dom quando sua amada Dalila o traiu, cortando seus cabelos. Muitos acreditam que a fonte de sua força estava nos cabelos, uma interpretação popular amplamente difundida entre aqueles familiarizados com a história bíblica. No entanto, o que vou contar é que a Bíblia não respalda a ideia de que a força de Sansão estava diretamente ligada aos seus cabelos. Essa crença decorre de uma interpretação equivocada do texto bíblico. Vamos explorar esse ponto a partir de agora neste vídeo. Sansão, começando por aqui, é comumente associada à ideia de que sua força residia em seus cabelos, pois o texto bíblico relata que ele perdeu sua força quando seus cabelos foram cortados por Dalila. No entanto, uma análise mais profunda da história de Sansão na Bíblia revela que essa interpretação não é correta, e a verdadeira fonte de sua força estava no Senhor e sua consagração a Ele, não necessariamente no comprimento de seus cabelos. Para entender a origem da força de Sansão, é essencial compreender por que ele não poderia cortar os cabelos. A Bíblia nos diz que, quando o anjo do Senhor anunciou o nascimento de Sansão, seus pais souberam que ele seria um nazireu, ou seja, consagrado a Deus desde o nascimento até a morte. Deus escolheu Sansão para ser um libertador de Israel das mãos dos filisteus, conforme lemos em Juízes, capítulo 13, versículos 1 a 5. Portanto, Sansão era um nazireu de Deus, e o nazireado era um voto de consagração ao Senhor. Os nazireus fizeram esse voto voluntariamente por um período específico de suas vidas, mas havia alguns que eram nazireus por toda a vida, consagrados ao Senhor desde o nascimento. Sansão era um desses casos. Sendo nazista desde o nascimento, Sansão estava sujeita a certas restrições, como a abstenção de uvas e produtos relacionados a elas, a não ingestão de bebidas selecionadas fermentadas, a evitar contato com cadáveres e a não cortar os cabelos. Essas regras estão claramente definidas em Números, capítulo 6. O voto de Nazireu identificou Sansão como alguém ungido pelo Senhor para a libertação de Israel, e seu cumprimento das restrições desse voto refletia sua consagração a Deus. Portanto, a incapacidade de Sansão de cortar os cabelos não exigia que os cabelos em si fossem a fonte de sua força, mas que eram um dos sinais visíveis de sua consagração ao Senhor. Agora, você pode estar se perguntando por que Sansão disse a Dalila que o segredo de sua força estava em seus cabelos e por que sua força realmente desapareceu quando seus cabelos foram cortados. Primeiramente, a Bíblia deixa claro que o Senhor abençoou Sansão e que o Espírito de Deus estava sobre ele, como vemos em Juízes, capítulo 13, versículo 25. Quando Sansão demonstrou força sobrenatural, foi resultado da ação do Espírito do Senhor em sua vida, não do comprimento de seus cabelos. Por exemplo, quando Sansão rasgou um leão com as próprias mãos, a Bíblia afirma em Juízes, capítulo 14, versículo 6, que o Espírito do Senhor se apoderou dele. Em Juízes, capítulo 14, versículo 19, lemos novamente que o Espírito do Senhor agiu em Sansão quando ele matou 30 filisteus em Ascalon. Em Juízes, capítulo 15, versículos 14 a 20, vemos que o Espírito do Senhor mais uma vez se apoderou de Sansão, permitindo que ele matasse 1000 homens com uma queixada de jumento. E finalmente, na ocasião de sua morte, quando derrubou o templo de Dagon, a tentativa filisteia, matando mais inimigos do que em toda a sua vida, foi após ele suplicar ao Senhor que lhe concedesse força uma última vez, conforme Juízes, capítulo 16, versículo 28. Em segundo lugar, Sansão agiu de maneira irresponsável e desrespeitou a lei do Senhor e as restrições de seu nazireado ao longo de sua vida. Isso incluiu contato com cadáveres, consumir mel de dentro do leão que matou e participar de festas de casamento com vinhos e bebidas fermentadas entre os filisteus. Por último, revelou o segredo de seu voto a Dalila, negligenciando assim sua consagração a Deus. Portanto, a perda de força de Sansão não estava ligada diretamente ao corte de seus cabelos, mas sim ao rompimento de seu voto de Nazireu. No entanto, quando Sansão orou a Deus pedindo que lhe devolvesse sua força, o texto bíblico registra que seus cabelos já estavam crescendo novamente, conforme Juízes, capítulo 16, versículo 22.
Isso fez com que seu voto pudesse ser renovado e um novo período de consagração poderia começar. Deus ouviu sua oração e concedeu-lhe sua força uma última vez, permitindo que seu nome fosse exaltado e temido na terra. Mesmo que Sansão tenha desperdiçado seu grande potencial devido à sua negligência para com o dom que recebeu o Senhor. Portanto, muitos comentaristas bíblicos compartilham Sansão um exemplo de grande potencial desperdiçado, pois apesar de suas proezas, seu povo nunca experimentou realmente a liberação da opressão filisteia durante sua vida. Se você gostou deste vídeo e chegou até aqui, inscreva-se em nosso canal e compartilhe nossos comentários se você já sabia que a força de Sansão não estava ligada a seus cabelos.